Olá pessoal, continuando aí as nossas questões, questão 4 agora é o seguinte, nós vamos falar do Friedrich Frebel. E na minha opinião, apesar das suas teorias terem sido muito criticadas, superadas em muitos pontos, etc., eu acho que o Frebel traz uma das teorias mais bonitas sobre a criança, a infância e o desenvolvimento da criança. Obviamente que nós precisamos focar em concurso público e eu vou fazer isso. Vou resolver esses 4 com vocês e depois fazer ali anotações pontuais para que você tenha essas informações que podem aparecer na sua prova. Então a questão da FEPESE diz assim, analise o texto abaixo. Retomando a história da educação infantil, pode-se dizer que no século XIX, o educador protestante alemão Friedrich Frebel desenvolveu suas teorias arraigadas em pressupostos inspiradas no amor à criança e à natureza. Gente, em pressupostos idealistas, ok? Então, o Frebel desenvolveu suas teorias arraigadas em pressupostos idealistas. Beleza? Então, aqui você vê, você tem o idealismo como base das teorias de Frebel. Mas vamos analisar mais informações sobre o Frebel. Primeiro ponto que é muito importante é que o Frebel estimula a autoeducação. Então eu vou colocar várias informações aqui porque eu preciso fazer um... Não dá para falar tudo, né, numa aula extremamente completa, como eu costumo fazer nos cursos, mas dá para passar muitas informações interessantes. Então eu vou pontuando, ok? Aquilo que eu entendo que seja interessante trabalhar agora. Então, a primeira coisa, ele estimula a autoeducação. E uma coisa que chama muita atenção no Frebel é que ele acredita numa força interna natural. Ele acredita numa força interna natural. Ok? E o que seria essa força interna natural? É justamente ela a impulsionadora do processo de desenvolvimento. Beleza? Então, essa força interna natural é a impulsionadora do processo de desenvolvimento. Vamos entender de onde vem essa força. Na sequência, aqui para a gente entender de onde vem essa força, o Frebel fala sobre a lei das conexões internas. Lei das conexões internas. Essa é a lei, assim, qual é a lei, por exemplo, fundamental do desenvolvimento para o Frebel? É essa lei aí, é a lei das conexões internas. A partir dessa lei das conexões internas, nós vamos entender essa força interna natural que é impulsionadora do desenvolvimento da criança. Então, a lei das conexões internas, se você quiser colocar, é a lei fundamental do desenvolvimento. E quando a gente fala de conexões internas, no caso, o Frebel está falando para nós de uma tríade. Então, existe uma tríade. Essa tríade, ela é composta por Deus, pela natureza e pelo homem, que estão interligados. Okay? Deus, natureza e homem, interligados. A unidade entre o homem, a natureza e Deus é justamente expressa por essa lei das conexões internas. Ok? Basicamente isso. Então, a unidade entre homem, natureza e Deus é expressa por essa lei aí das conexões internas. Bem, o que nos interessa no que diz respeito ao desenvolvimento da criança? Então, Frebel, com base nisso, vai nos ensinar que o pensar, na verdade, é fazer conexões internas. Pensar é isso. Pensar é fazer conexões internas. Ok? Quando que o conhecimento, por exemplo,
é processado pela criança? Quando ela relaciona os opostos. Quando a criança faz as suas relações e relaciona os opostos, ela processa o conhecimento, ela pensa. Por exemplo, amor e ódio, quente e frio. Processamento do conhecimento se dá pelas relações que a criança faz, então, entre os opostos. Aí nós temos o pensar. Essas relações, vou colocar aqui, relações, exemplo, amor e ódio. Nessas relações o conhecimento está sendo processado, beleza? E a criança, agora a gente vai ver alguns pontos que complementam isso tudo e depois a gente vai fechando a ideia. Como que o Froebel concebe a criança? A criança é ser ativa, é ser criativo. Então, o pensar da criança é muito valorizado, né? Então, criança, ser ativo e criativo, tá? Como que a criança vai adquirindo experiências, conhecimento, enfim, a partir das relações que ela tem com o meio, a partir da autoatividade. Então é preciso garantir liberdade para as crianças poderem se desenvolver, não é? Então a criança é vista como um ser ativo, como um ser criativo, ela vai adquirindo experiência por meio da autoatividade, então o Froebel valoriza muito a autoatividade da criança. A criança, uma outra coisa também, a criança reflete, a criança faz reflexão, tá? A criança reflete. E a criança também chega à autoconsciência. E como que a criança chega à autoconsciência? Sozinha? Não, com a ajuda do adulto. Mas vejam, é a ajuda do adulto, com a ajuda do adulto. No caso, com um auxílio, né, do adulto. Como que seria, então, o desenvolvimento da criança? O desenvolvimento, gente, é um processo que é conduzido, diz o Froebel, internamente. Tá? É a própria criança que conduz o desenvolvimento. Trata-se do autodesenvolvimento, do autodesenvolvimento. No entanto, a criança faz conexões, conduz o desenvolvimento com o auxílio do adulto. A criança faz conexões, a criança pensa, a criança cria, a criança se relaciona com a natureza, ela faz conexões, mas com o auxílio do adulto. Beleza? E o desenvolvimento, então, nós temos que entender que é um processo, né, conduzido internamente pela própria criança. Ela faz as conexões, mas com o auxílio do adulto. Bom, o que mais que a gente pode colocar sobre a criança, né? A criança, gente, também expressa intenções. Quando ela está em contato com o mundo externo, ela não fica inerte, ela expressa as suas intenções. A gente observa na criança que ela é sempre ativa. Tá? Em contato com o mundo externo, ela expressa intenções. Intenções, desejos. Beleza? Quanto ao conhecimento, o que faz parte do conhecimento da criança? O conhecimento, gente, é um processo de conexão. Então a criança faz conexões, ela se desenvolve e ela constrói conhecimento a partir disso, a partir desse processo de conexão. Esse processo de conexão, de acordo com
o Froebel engloba sentimentos, engloba percepção, tá? E engloba pensamento. Então, o conhecimento é um processo de conexão que engloba sentimentos, percepção e pensamento. Para que a criança possa fazer conexões, buscar a autoatividade, buscar o autodesenvolvimento, etc., mesmo que com o auxílio do adulto, ela precisa de liberdade. É preciso garantir liberdade para a criança. Então, vou colocar aqui, ó, liberdade. É uma necessidade da criança para que ela possa se desenvolver. Beleza? Então, o que acontece? Quando existe uma boa educação, existe liberdade. A boa educação não é aquela que fica ali conduzindo a criança. É aquela que garante liberdade à criança. Essa é a boa educação. Uma coisa que também vai aparecer sobre o Froebel, será que eu tenho aqui? Não, aqui já é questão 5 já. Mas eu preciso colocar isso em algum lugar. Vou colocar aqui, ó, observação. Algo que o Froebel defende, que para ele é um elemento fundamental no processo educativo, é a espontaneidade. Então, a espontaneidade é um processo fundamental no... aliás, estou trocando as bolas aqui. Ele diz que a espontaneidade é fundamental no processo educativo. Ok? Seria um elemento fundamental no processo educativo. Então vejam que são informações gerais sobre Froebel, importantes, que você pode encontrar aí em outras questões, tá? Em outros exercícios. Então todas essas informações. Aqui tem um outro ponto interessante, gente. O Froebel teve uma relação, eu quero colocar aqui para vocês, com o Pestalozzi. Então, eu vou trazer aqui Pestalozzi, Heinrich Pestalozzi, né? O Pestalozzi, ele é muito preocupado com questões sociais, com questões políticas, tá? Ele tem essa preocupação com a sociedade. O Froebel não tem essa preocupação com a sociedade. O Froebel está focado na criança. Então, questões sociais, políticas, ele não entende que seja necessário se preocupar com isso para falar de educação. E o Pestalozzi entende, então, que é preciso instrumentalizar a criança, principalmente as crianças pobres, para que elas possam aprender. Por exemplo, para uma criança poder ser alfabetizada, é preciso instrumentalizar essa criança. É preciso oferecer algo, suporte, para essa criança poder se alfabetizar. Então, isso faz parte da proposta do Heinrich Pestalozzi, né? Então, instrumentalizar as crianças pobres. Como que se instrumentaliza as crianças pobres? Com leitura, tá? Com escrita, ensinando, com cálculo, ensinando essas crianças. Assim elas podem ser bem-sucedidas no futuro. Então, o Pestalozzi olha para a questão econômica, para a questão política, enxerga a criança pobre, sem condições, sem oportunidades, e entende que a partir do momento que a gente instrumentaliza essa criança, a partir do momento que a gente ensina essa criança, ela tem condições de melhorar a vida dela. Em outras palavras, é isso. O que está muito dentro, por exemplo, da pedagogia histórico-crítica, né? Da proposta da pedagogia histórico-crítica, crítico social dos conteúdos, instrumentalizar o sujeito. Assim pensa Pestalozzi. Já o Froebel,
não vai nessa linha. O Froebel não vai nessa linha. Então, para ele, a educação do Pestalozzi é muito prescritiva. Então, ele não concorda com a educação prescritiva. Então, como eu falo, é bonita a teoria do Froebel, mas ela já foi muito superada, porque ele está muito focado naquilo que é natural da criança. Lembra? Ele estimula a autoeducação. Como eu falei para vocês, eu vou fazendo um fechamento para a gente voltar naquele começo agora, né? Então, ele estimula a autoeducação. Ele acredita na força interna natural como impulsionador do desenvolvimento da criança. Ele revela a lei das conexões internas. Tá? Então, as metodologias, elas vão destruir, na verdade, o desenvolvimento natural da criança. O Froebel acredita no desenvolvimento natural da criança. As metodologias destroem o desenvolvimento natural da criança. Por isso que ele não concorda com a teoria, com a postura do Pestalozzi. Beleza? E a criança é pura. Tá? Então, vou até colocar isso que eu não coloquei aqui, ó, antes que eu me esqueça. A criança é pura. A criança é espiritualidade. É espiritualidade, ok? Então, assim, se existe uma representação de Deus na Terra, é a criança. Se existe uma representação da pureza divina na Terra, é a criança. Então, nós não podemos tirar isso da criança, que é justamente a sua pureza. Consequentemente, o Froebel é um inatista. Nós percebemos aí um inatismo. Tá? A gente percebe aí um inatismo. A criança, ela nasce com uma índole boa. Então, a criança nasce com uma índole. Eu imagino como que está o seu material agora. Você deve estar me xingando um monte. Isso está tudo bagunçado, isso aqui. Então a criança é essencialmente boa, tá? Inclusive há uma visão aí essencialista também, né? A criança é essencialmente boa. E no desenvolvimento da criança existem dois processos, tá? Existem dois processos. Senhor do céu, onde que eu vou colocar isso? Vou colocar aqui em cima. Existe a interiorização, que é o que a criança traz consigo. Que a criança traz consigo. E há também a exteriorização. Ou seja, a criança precisa exteriorizar o que ela traz dentro dela. Como que a criança exterioriza o que ela traz dentro dela? Como que ela coloca para fora quem ela é? A partir da manipulação dos objetos. Por isso que é preciso dar liberdade para a criança. Essa ideia do inatismo está relacionada a isso. A criança, ela traz algo dentro de si e ela coloca para fora quando ela, por exemplo, com liberdade, manipula objetos. Então, exteriorização é uma necessidade. Tá? A exteriorização é uma necessidade. O que a criança traz dentro dela, ela vai exteriorizar através... Nossa, gente, tá muito feio isso aqui, né? Tá muito feio. Senhor, que bagunça que eu fiz aqui. Tudo porque eu não imaginei que eu fosse escrever tanto aqui para vocês. Então, eu vou voltar aqui, ó. A exteriorização é uma necessidade e a criança exterioriza, ela precisa exteriorizar o que ela traz dentro dela
através, por exemplo, da manipulação de objetos. Ok? Então a criança visualiza o que ela traz dentro dela e ela se reconhece. E aí nós temos um processo de autoconhecimento da criança. Isso ocorre como, esse processo de autoconhecimento? E aqui, ó, estimular a autoeducação também tem a ver com estimular o autoconhecimento, né? Esse processo de autoconhecimento, ele ocorre de forma natural para o Froebel, de forma natural. Mas, para isso, é preciso manter a criança ocupada, entendeu? Porque a criança ela está exteriorizando a partir das relações, das conexões, da manipulação. Então, para eu ajudar a criança a alcançar o autoconhecimento, é preciso colocar essa criança ocupada, é preciso ocupá-la. Como que a gente faz isso? Colocando a criança em contato com a natureza, colocando a criança em contato com os objetos, enfim. E agora a gente volta aqui, ó, na lei das conexões internas. Por quê? Porque quando a criança está, por exemplo, em contato com a criança homem, em contato com a natureza, né? Uma vez que ela está em contato com a natureza, ela também está em contato com Deus. Quando eu permito a criança estar em contato com a natureza, eu promovo uma harmonização entre Deus, homem e natureza. Então a gente volta aqui para a lei das conexões internas, para a consolidação da tríade. Em outras palavras, se a lei das conexões internas tem a ver com o desenvolvimento da criança, o que eu faço para ela se desenvolver? Eu alimento essas conexões. Eu coloco a criança em contato com a natureza, e em contato com a natureza, a harmonização entre Deus, criança e natureza. E a criança é capaz de aprender a partir dessas relações. Então, o desenvolvimento da criança, como nós vimos aqui, ele tem o quê? Um fundo inatista. O professor, gente, não deve interferir, tá? O professor só vai interferir para evitar algo que vá desvirtuar a criança. Se alguma coisa for desvirtuar a criança, tirar a bondade da criança, o professor interfere. Caso contrário, o professor não interfere. O professor apenas proporciona o contato da criança com a natureza. Então veja que eu não falei de kindergarten, nada disso, tá? Eu resolvi fazer algumas anotações aqui para vocês, para ver se contribui, para ver se complementa, de repente, aquilo que você tem estudado, aquilo que você tem visto em outros estudos. Dentro do curso, eu trabalho de forma mais completa, obviamente, cada autor, tá bom? Pessoal, é isso. Valeu. Vamos para a próxima questão agora, para a questão 5, né? Questão 5 a gente vai falar do Dewey, do John Dewey.